Uma relação com mais de duas pessoas, onde os envolvidos têm permissão para ter uma relação afetiva e sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É isso mesmo, é o poliamor. As pessoas poliamorosas, como elas mesmas se intitulam, acreditam que podem viver uma relação profunda com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É diferente da poligamia. A gente está falando aqui do poliamor. Você já ouviu falar? Você conhece? Olha, tem muita gente vivendo este modelo de relacionamento. E hoje aqui no Zero Tabu, a gente traz uma família de Florianópolis que vem fazendo bastante sucesso nas redes sociais por expor este modelo de relação. Então, quer saber tudo? Fica aí comigo, porque o Zero Tabu já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zero Tabu. Como a gente bem falou, o nosso tema de hoje é o poliamor. Isso mesmo, se você, meu amigo, minha amiga, nunca ouviu falar sobre isso, vai aprender tudo agora, porque nós convidamos uma família de Florianópolis, como a gente bem disse, que já vive essa modalidade de relacionamento e olha, pelo que a gente observa de longe, vivem muito bem desse jeito. Eu vou conversar agora com meus convidados, viu? Porque são muitos na noite dessa sexta-feira aqui comigo. Vou dar as boas-vindas a ele. Boas-vindas, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Olha só, os boa meninos aí noite. também. Coisa boa. Olha, é um tema que causa bastante curiosidade, não é, Kel? Desde que eu anunciei aqui que a gente ia falar sobre o poliamor e que existiam famílias que já viviam esse modelo de relacionamento, todo mundo, inclusive aqui nos bastidores, os nossos amigos aqui já ficaram se perguntando, peraí, como é que é isso? E alguns confundiram o poliamor com a poligamia, dizendo, essa história de poliamor é antiga, eu tinha ao mesmo tempo 3 namoradas, mas acontece que nenhuma sabia da existência da outra. Então não é o poliamor, né, minha gente? Eu vou começar com Kel, porque pelo que eu entendi, foi ela, né, que começou toda essa história. Eu tô aqui com Kel, com Bruno, com Diego e com os meninos, filhos de Kel e de Bruno. Não é isso, minha gente? Olá, É isso aí. meninos, muito bem-vindos também. Eu decorei o nome de um, Hector, e o outro, Kel, como é o nome do outro? Henrique, é isso? Em, Henrique. Enzo, hein? Isso. Isso, muito bem-vindos, olha. E, primeiramente, muito obrigada por conversar com a gente, por contar um pouquinho desse relacionamento de vocês. Dá para ver a alegria estampada aí no rosto de todo mundo. Então, dá para ver que é um relacionamento de muito amor, como vocês pregam Sim. realmente. Então, vou começar com o Kel, porque, pelo que eu entendi, essa ideia toda, viu, minha gente, começou com o Kel. Kel, conta para mim, para todo mundo que está curioso aqui, para entender como é que foi isso? Como é que começou esse relacionamento poliamoroso? Então, na verdade, o relacionamento liberal não começou comigo. Porque o Bruno queria um relacionamento liberal. Isso há 19 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos. A gente começou num relacionamento liberal, né, num relacionamento aberto, saindo com pessoas, mas saía e depois esquecia. Era assim que funcionava. E funcionava super bem. Mas ele já tinha vontade de ter uma namorada. Ele sempre teve essa vontade de ter alguém mais com um envolvimento mais sério. E eu tinha medo disso. Eu eu achava que não ia ser legal. Tinha muito medo disso, de trazer alguém mais sério para o nosso relacionamento. E não aceitava, não queria, mas aceitei dividir naquela hora mais prática e depois esquecer. Depois de muitos anos vivendo assim, era muito legal, a gente acabou se envolvendo com algumas pessoas com amizade. E eu falei, poxa, por que não, né? Trazer as pessoas para nossa vida de uma forma de amizade. E a gente passou a viver assim, trazendo como uma forma de amizade. Se aproximando das pessoas dessa forma, a gente acabou conhecendo as pessoas de uma forma diferente,
que foi o caso da gente conhecer uma outra pessoa, que foi quando o Bruno começou a namorar uma outra pessoa, e aí eu vi que era legal a troca que os dois tinham, né? Então começou pelo Bruno, é isso? Começou pelo O Bruno, Bruno que isso. Ele começou começou num esse namoro relacionamento, fixo. Foi sim, assim? é com outra pessoa, não foi Ah, com ele, conta. era com outra pessoa. E aí ele começou a ter um namoro com essa outra pessoa, e eu achei muito legal, porque eu vi a troca dos dois, sabe, de carinho, de cuidado, e eu falei, poxa, por que que eu não posso ter também, né, esse carinho, esse cuidado? Se é tão legal. E mesmo ele tendo tudo isso, ele continua me amando, cuidando de mim da mesma forma, tendo o mesmo cuidado, não mudou nada. Na verdade, mudou para melhor até. Porque ele ficava com a pessoa e depois quando ele voltava para ficar comigo, ficar tempo comigo, era muito melhor do que a gente já tinha. Já era Nossa, que bom, ficou muito curioso, legal. Bruno. Porque assim, a sensação que a gente tem, o primeiro pensamento seria: se o meu marido quer outra pessoa, é porque eu não estou sendo o suficiente. Acho que passa isso pela cabeça, né, da mulher. E não Sim. foi assim com você, Kel? Foi diferente? Foi, foi. Lá no começo foi. Quando ele falou do swing, né, do relacionamento, quando ele falou do swing, foi a primeira coisa que eu pensei. Ele não me ama, ele só quer outra pessoa, ele só quer. Foi a primeira coisa que eu pensei. É, que eu não sou suficiente para ele. Foi. Mas aí depois, com muito diálogo, ele me explicou muita coisa. E eu fui também pesquisar sobre relacionamentos liberais, eu fui pesquisar como era. E depois de descobrir tudo, como funcionava e experimentar, a gente foi experimentar. Ele falou: olha, a gente vai, você vê. Se você achar legal, a gente fica. Se você não gostar, a gente não precisa fazer. Isso me deu segurança, sabe? Ele sempre foi uma pessoa de conversar muito, explicar e tentar me entender. E ele sempre falou: se você, a partir do momento que você falar, não quero mais, não estou me sentindo bem, a gente não faz. E aí, isso me dava muita segurança. E foi o que a gente fez. A gente foi, experimentou, e toda vez que eu não estava bem, que eu não estava me sentindo. Porque mulher tem dessas, né, de não estar se sentindo confortável no dia. Eu falava pra ele: eu não quero, não tô afim de sair, não quero ir pra balada, não quero conhecer ninguém. E ele sempre respeitou. Eu acho que isso que me dava segurança de experimentar cada vez mais e mais. Porque ele sempre respeitava o meu momento. E aí, depois que eu vi ele namorando e tendo esse relacionamento com a pessoa e estava sendo legal, eu também fazia parte desse relacionamento. E os três namoravam com essa pessoa, né? Mas ele tinha mais contato com ela, ficava mais com ela. Eu namorava, mas meio distante, assim. Mas também fazia o relacionamento, era um trisal. E aí, depois de ver isso, eu já conhecia o Diego, porque a gente saía de vez em quando com ele como solteiro, né, do swing. Então eu já conhecia ele há um ano e meio, mais ou menos. Há um ano e meio. Eu já conhecia ele há um ano e meio. E aí a gente começou a se envolver mais. Ele já ia em casa, tipo, jantar. Ele ia em casa Então, participar de depois desse festas. relacionamento com que Bruno começou a ter um relacionamento fixo, né, Bruno? Pelo que eu entendi, você Sim. começou a ter um relacionamento fixo. E depois desse relacionamento que você viveu todas essas experiências, você também sentiu a necessidade de ter um namorado. E aí entrou o Diego, foi Sim. assim? Não foi bem uma necessidade. Foi acontecer. Como eu vi que era legal, que tipo, poxa, por que que eu também não posso viver isso? Já que nada mudou. Porque eu tinha medo, na verdade, de, sei lá, vai que eu trago alguém para o meu relacionamento e eu me apaixono pela pessoa, porque eu tinha medo dele se apaixonar, mas e se eu fizer, entendeu? Vem tudo na cabeça, aquela coisa. E se eu fizer, como vai ser? E aí eu vi que, poxa, ele não fez e era legal. Ele tinha essa segurança. Então, por que que eu não podia experimentar? Por que que eu não podia tentar? E era uma pessoa que estava, eu já estava envolvida ali, eu já saía com ele há um bom tempo e já estava envolvida. E aí eu falei, por que que eu não posso tentar? E aí a gente acabou se envolvendo de verdade, ele indo cada vez mais em casa e a gente começou a namorar. E eu percebo que vocês conversam na frente dos meninos, né? É assim, Sim, vocês Sim. tratam isso com muita naturalidade, porque eles estão aqui participando da entrevista, do bate-papo. E vocês sim, são assim, se vocês são assim na frente das câmeras, muito provavelmente é assim a relação de vocês dentro de casa. Eles compartilham sim. de tudo, vocês não escondem detalhes para eles. Qual Não. é a idade dos meninos, para a gente saber aqui?
O Hector tem 13 13. e o Henry tem 19. Então, Hector já é de maior, né? O Henry é. E aí, mas O Henry é maior. Hector é você? O Hector é esse aqui, Hector ó. é ele, o menorzinho, certo? É, Então, ele tem 13 e o Henry tem 19. isso. E faz mais ou menos uns 20 anos que começou esse relacionamento a ser aberto. Sim. Então, antes da chegada dos meninos, é isso? Na verdade, não. A gente começou a conversar sobre isso há mais tempo, há uns 20 anos. Mas a gente começou mesmo faz 18 anos. Foi depois que o Henry nasceu. Foi logo depois que o Henry nasceu. Então, vocês conversam. Vou retomar dos meninos, viu? Então, a Tá. gente percebe que vocês fazem essas conversas na frente dos meninos. É isso. Sim. Sim. Tudo às claras, né? Não tem mistério, Sim. não tem segredo. A gente nunca escondeu nada deles. Assim, a gente só esperou que eles tivessem uma idade um pouquinho maior para poder conversar com eles, né? E abrir o jogo e falar sempre o que é a verdade e tal. A gente resolveu nunca esconder, né? Porque eu acho que é mais impactante se você esconde demais e depois descobre E aí o na que a gente. escola também, né? Ah, sua mãe, Também. seu pai aqui, vocês têm 2 pais, têm 2 mães, e não é bem assim, vocês deixam muito bem Sim. claro Aí para eles, né? ficaria meio, né? Mas então a gente sempre abriu o jogo com ele, sempre falou a verdade, sempre deixou bem claro, que era para não ter um choque depois, né? Entendi. E Só aí, que quando é isso, que depois entrou o Diego, né? Entrou o sim, Diego. E Diego mora com vocês, é isso, Diego? Você mora aí com eles? Sim, E faz como um é? ano Me e meio. conta, faz quanto tempo que vocês estão, assim, nesse relacionamento fixo? Então, tem um ano e meio que eu namoro com a Kel e tem um ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente mora junto, né? E como é A essa minha chegada... convivência? Então, a gente se dá muito bem, né? Tipo, eu não cheguei chegando, já morando do nada, entendeu? Já Teve todo um namorava? processo. Teve todo um processo até chegar nisso, né? A gente já se conhecia, eu já frequentava a casa deles como um amigo, já conhecia os meninos, já sabia como era o funcionamento da casa, como eram as regras. E aos pouquinhos, e aquela coisa de namorado, eu vim uma vez e daí voltei. Aí fiquei 2 dias, e daí voltei para casa, e daí foi ficando, foi ficando. E daí E aí ficou. chegou um ponto que sim, eu morava perto e daí chegou um ponto que, tipo, eu pagava o aluguel da minha casa e só ia uma vez por semana para pegar roupa. Né? Acho que é o processo natural de todo mundo que começa a namorar. E hoje eu tô aqui. E agora uma curiosidade muito grande também. Olha, são muitas perguntas, viu, gente? Porque, claro, foge do comum, né? Os casais, em geral, são formados por 2 pessoas, não é? E aí, quando a sim, gente vê a história de vocês e vê também tem outros casais no poliamor e vê vocês, o que chama também a atenção em relação ao relacionamento com os filhos, né? A criação de vocês em relação aos meninos. E tudo é motivo de curiosidade, como eu bem disse, aqui na redação, aqui nos bastidores, em casa, todo mundo querendo saber como é isso, como é que funciona. Tem marido dizendo, meu Deus, eu tenho uma mulher só e é um problema, imagine como é que eles administram tudo. E assim, Kel, como é o relacionamento de Diego com Bruno, por exemplo? Como é que eles conseguem administrar isso tudo? Olha, eles são muito parceiros. Eu acho bem legal, porque o Bruno é uma pessoa muito calma, né? Sempre foi, o Diego também. E eles conversam bastante, eles se ajudam bastante. Tudo que tem para fazer em casa, os dois curtem mexer nas coisas de casa, sabe? Tomada, carro, o Bruno adora mexer em carro, a Diego adora mexer em coisa elétrica, eles gostam de mexer em tudo. Essas coisas que o homem gosta de fazer, ferramenta, essas coisas, eles adoram, os dois. Então, tudo que tem para fazer aqui em casa, eles ficam mexendo juntos. E Deixa os eles meninos adoram. aí. É Olha, que ele agora me falou de uma conta, e coisa que ninguém depois nunca eu conto. briga?
Porque eu acho vocês tão É, harmônicos, eu quero saber. Na é que TPM. eu vou contar porque ele tá rindo, tá? É porque, pra você ver como eles se dão bem. É que aconteceu um episódio de o Diego pegar o carro, nosso carro emprestado, para poder visitar o irmão dele no hospital. E ele bateu o nosso carro. E na hora que ele ligou pra falar que bateu o nosso carro, ele me ligou e eu fiquei muito brava. Só que, tipo, eu não falei na hora, mas eu fiquei muito brava. E o Bruno, tipo, nem aí. O Bruno perguntando, e aí, como você tá? Não sei o que, aconteceu alguma coisa com você. E, tipo, eu também fiquei preocupada com ele na hora, mas eu Mas fiquei ficou com muito brava raiva. pelo carro. Sim, muita raiva. E o Bruno, super de boa, super tranquilo, sabe? Uma parceirão. Pra você ver como é a relação dos dois. Acho que eu fiquei mais brava com ele do que o Bruno. Também me Ô, acontece. Kel, e quando você tá naquela TPM braba, se juntam aí os dois, Bruno e Diego, pra dizer, menino, que ela tá insuportável hoje. Como é? A gente não chega nem perto. Tá, não tem como. Não tem Ai, como. gente, tô Mas achando muito o divertido Bruno vocês. sofre mais agora. Porque aí tem a Jennifer, né? Agora tem a Isso, eu ia Jennifer. perguntar. Tem a Jennifer, É, que é namorada de Bruno, não é? Mas ela não Sim, mora com vocês. Ela vai aos finais de semana. É assim que funciona, né, Bruno? E sim. como é que a Jennifer apareceu? Geralmente ela vem na sexta-feira e fica, né, no final de semana com a gente, tal, porque ela mora com a mãe dela, ela tem a casa dela, ela tem os bichinhos dela que ela precisa cuidar também e tal. Então ela fica na casa dela. Mas a Jennifer apareceu por causa de um amigo nosso em comum, que ela conheceu primeiro, depois ele me apresentou ela, e aí a gente começou a sair, se relacionar. E deu certo, faz um ano, né? Fez um ano agora, no final do mês. E tá sendo bacana. Tá sendo bem legal. A gente se dá muito bem. E me conta, ela namora E, só você ou ela namora Diego também? Como é? não, é só comigo mesmo. Só, ela é só sua namorada. Ela é ela é só minha namorada mesmo. Essa é uma pergunta que o pessoal da internet faz muito para mim. Eles não só perguntam se eu fico com a Jennifer, mas por que não? Aham. Não faz sentido. É porque as Porque, tipo pessoas assim, não ela é entendem e namorada acham que do tá Bruno. todo mundo namorando todo mundo, né? Então, não, a gente costuma dizer que são 4 pessoas e 3 relacionamentos. 4 Entendi. pessoas e 3 casais. Então a Kel namora o Diego, a esposa de Bruno, e Bruno tem a namorada Jennifer, que namora só o Bruno. É Sim, assim? isso. Entendi. Sim, perfeito. E aí, Jennifer vem aos finais de semana e fica aí junto com Geralmente, vocês. geralmente, não é sempre, né? Não é uma regra, mas geralmente ela vem na sexta-feira e aí ela vai embora na segunda-feira à noite, mais ou menos. E vocês fazem algum trabalho juntos? Como é, minha gente? Me conta. Sim, todos nós trabalhamos com produção de conteúdo, né? E a gente faz conteúdo para a internet, só que a gente trabalha também com conteúdo mais de dois, mas Conteúdo mais o todo quê? nós Essa eu não fazemos. entendi, essa parte, Bruno. Você falou uma palavra que eu não. Conteúdo mais de dois. Ah, mais Seria o 18, pornô sim. mesmo. Eu entendi mais de doido. Não, Conteúdo mais de doido. Aí eu, eita, essa gíria eu não conheço ainda. Mais 18. não E deixa de aí, ser também. pode ser também. E aí, nessas gravações, vocês interagem, independente do relacionamento que vocês tenham, por exemplo, nessas gravações, Jennifer pode interagir com o Diego? Sim. Sim. Não, Pode, nada né? impede, né? Não, nada impede deles se relacionarem, né? Entendi, Só afetivo mesmo que não tem. Fala assim, ela não é namorada, mas não entendi. impede deles O terem alguma relacionamento coisa, né? afetivo dela é com você, não é isso? Sim, Entendi. exatamente. É Mas que na tem hora do trabalho, vocês interagem. Pode falar, Diego. sim. Aí faz. É que tem uma divisão, tipo, que nem a gente se conheceu no swing e tal, e para nós é uma parte de diversão, uma parte de curtição, é uma parte de balada. E aí a parte do relacionamento, do namoro, envolve mais compromisso afetivo, tem mais responsabilidade, a gente envolve mais sentimento.
Então, isso são duas coisas separadas pra gente. Eu tenho um carinho enorme pela Jennifer, a gente se dá muito bem, a gente conversa muito, brinca muito, a gente tem uma ótima relação. Mas a gente não tem uma relação tão avançada assim a ponto de firmar um namoro entre eu e ela. Entendi. Acontece da gente ficar em gravações, né? São raros momentos que acontecem, mas não a ponto da gente firmar um relacionamento. E também não caberia, né? Poxa, ela namora o Bruno, ela fica a semana toda esperando para vir aqui matar a saudade dele. Aí vai eu tá lá me enfiando no meio. Eu quero curtir a Kel no fim de semana, né? Entendi. E eu ia até Então, perguntar como é essa administração dos namoros, não é? Como é que consegue administrar? Tem alguma organização para isso? Porque a maioria dos casais, inclusive, falam: ai meu Deus, eu não tenho tempo nem para namorar, porque são tantas coisas, né? Geralmente as mulheres, né, Kel? É isso, é aquilo, é menino, é trabalho, tudo. E quando chega em casa, o homem ainda quer namorar, eu ainda tenho que dar conta desse namoro. Aí eu fico aqui na minha cabeça, meu Deus, as pessoas que só tem um e Kel que tem dois, dois para dar conta, como é essa organização, como é que funciona, se funciona, me explica como é que você está fazendo para administrar. Funciona assim. A gente tem uma tabela, né? A gente montou uma tabela. Ah, Com a chegada, porque antes era só eu, o Bruno e o Diego. Aí era muito mais fácil de administrar. Era o dia que dava vontade, a gente trocava e pronto. Aí agora, né, com a chegada da Jennifer, a gente teve que dar uma administrada na situação. Porque ela veio no final de semana, aí a gente pegou e falou: olha, então no final de semana você fica, dorme com o Bruno. Então ela dorme sexta, sábado e domingo com o Bruno. E aí eu durmo com o Diego. Sexta, dá sábado e para. domingo. A gente aproveita. É. Aí, segunda, terça, quarta e quinta, eu fico com o Bruno, eu durmo com o Bruno. E aí o Diego, ela vai pra casa dela, e se ela quiser ficar com alguém, ela tem a liberdade. E o Diego dorme sozinho, quer dizer, sozinho não, ele tem a liberdade para ficar com quem ele quiser também. Então, Ah, mas eu fico entendi. com o Bruno nesses dias. E aí a gente aproveita como a gente pode. é que Entendi. também tem a questão do seguinte, a gente tem a tabela para a gente poder seguir uma linha, para tipo, balancear as Mas coisas. é grande. Não quer dizer que no final de semana a Kel não tenha um tempo com o Bruno, não quer dizer que durante a semana eu não vá ter um tempo com a Kel também, Entendi. sabe? Eu tenho um trabalho paralelo, eu trabalho com massagem também, e nesse período de segunda a quinta-feira é onde eu dou atenção para os meus outros trabalhos, né? Claro, não quer dizer que a gente mora junto, é impossível a gente não tirar um tempinho para nós, para conversar, né? Muitas vezes nós três, muito acontece de nós três parar para conversar e, sabe, e se curtir também. Então, acontece isso. A tabela é mais para poder balancear as coisas, né? Não quer dizer que não é algo engessado. Entendi. E não necessariamente naquele dia da tabela que você tá com o Bruno, tenha que namorar, né? Não, Não, não. não, não. Vocês Aí vai fazem dar assim, vontade, vai dar, porque é vai dar para organizar disponibilidade. mesmo, né? Sim, Ai, minha sim. gente, são muitas perguntas. Todo mundo querendo É que, saber como tipo, é isso. nessa questão da tabela, tipo, por conta das responsabilidades profissionais que a gente tem, tipo, que nem Entendi. eu tenho com a massagem, foi meio que uma coisa aqui meio natural, porque como eu estou envolvido com o trabalho, eu já não tenho tanto tempo disponível para estar dando atenção para aquela. Então, Entendi. a tabela foi mais para Para alinhar organizar. tudo. Essa Isso. Kel é sabida, viu? Kel pensa em tudo, coisa de mulher, mulher organiza tudo, pensa em tudo. Gente, eu tô adorando essa conversa aqui com vocês. De fato, né? São coisas que a gente acho que a maioria pensa, né? Bruno, Kel, Diego, meninos, que não tem como dar certo, né? Eu acredito que na maioria das cabeças das pessoas isso não existe, isso não tem como existir, não tem como dar certo, não tem como ninguém ser feliz vivendo dessa forma. E pelo menos nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, eu percebo que vocês conseguiram ser felizes ao modo de vocês, da maneira de vocês, e que tá tudo bem organizado aí, dando tudo muito bem.
certinho, né? Pelo menos é o que a gente vê. Acredito que, como todo casal, deva ter aí os momentos, né, de desavença, de discordância, que é natural. Sim. Mas a gente Natural. percebe que, no geral, né, tudo está fluindo. Eu queria saber, rola algum ciúme, assim, de vocês, que é nessa questão, assim, você fez a tabela para organizar, mas antes da tabela, existia alguma coisa assim de, você está mais com ele do que comigo, você está mais com ela do que comigo? Existia algo assim? Sim, sim. No início foi bem complicado. Pro Bruno e pro Diego foi uma coisa mais natural, sabe? Porque o Bruno, ele já queria, né? O Bruno sempre quis isso. Então, para ele foi mais fácil. Para mim foi meio complicado, porque eu já era uma ciumenta antes, eu já não, eu já tinha medo disso. Então, para eu aceitar, e era só eu no meio, né, de tudo isso aqui. Eu era a rainha e ele era só eu. Então, era, para mim estava muito cômodo. Para eu aceitar que ia chegar uma outra mulher e eu ia ter que dividir o meu espaço de uma forma muito mais, ai, não sei como falar isso. Invasiva, assim, Eu ia né? ter, que ia ser muito mais invasivo. Eu fiquei com muito medo. Mas aí depois foi dando certo, porque a gente foi conversando, né? Sempre, a gente tem muito diálogo aqui dentro, tanto nós, os adultos, quanto os meninos. A gente conversa muito. Então a gente foi conversando, foi organizando, até mesmo a tabela foi criada também por isso. Porque quando a Jennifer chegou, a gente se empolgou, né? O Bruno se empolgou e tal, início de namoro. Então ela vinha e ficava, ela mora a uma hora de distância daqui. Então a gente chamava ela, e a gente mesmo, às vezes eu chamava ela para vir jantar, aí ela vinha jantar, não compensava ela voltar tarde para casa, aí ela dormia com ele. Então ela vinha às vezes na segunda-feira jantar, e aí dormia, aí ficava tarde para ir embora, dormia de novo, e aí dormia de novo, de novo. E aí eu falei, poxa, eu tô ficando muito distante do meu marido. E aí foi onde foi surgindo as coisas pra gente ir organizando, né? E eu não aceitava ficar distante do meu marido. Não, a gente até ficava junto, tinha os nossos momentos, mas eu não estava dormindo com ele, sabe? E eu estava sentindo falta. Então eu falei, não, peraí, vamos organizar isso. A gente já teve momentos de. Eu nunca briguei com a Jennifer, a gente nunca teve desentendimento, mas a gente. Porque eu acho assim, ela não me deve nada, quem me deve alguma coisa, o respeito real no relacionamento é ele. Então, toda vez que eu acho que tem uma coisa acontecendo, eu falo com ele, eu converso com ele, eu falo, olha, não estou gostando disso, então vamos ver como que a gente pode ajeitar, porque senão não vai dar certo. E a gente sempre se organiza para poder funcionar. Então, eu não chego a falar para ela, olha, você fez isso, você fez aquilo, eu não gostei disso. Eu chego a falar para ele, olha, não estou gostando disso. Será que dá para você conversar com ela e ver se dá para a gente ajeitar? Porque se você não falar, eu vou ter que falar. E aí ele vai e conversa com ela e fala, olha, né? Ele fala do jeito dele, conversa e mostra. Ou então, às vezes, ele fala, olha, se você não gostou, acho que cabe você falar isso, porque não compensa eu falar tal coisa, cabe você falar. Aí eu vou lá e falo de um jeito bem delicado, porque não precisa brigar com a pessoa para a pessoa entender. Eu falo de um jeito delicado, falo, olha, vamos tentar fazer desse jeito, mas não falo, não estou gostando, eu falo, vamos tentar fazer assim. E aí a gente vai conversando e se ajeita. E dá super certo. Mas sim, eu tive muito ciúme no início, foi complicado. Mas a gente foi se ajeitando e hoje dá super certo. Hoje a gente viaja juntas, eu e ela sozinha, para trabalhar. E é super legal, a gente dá super bem. Você acha que ganhou uma amiga, então? Sim, sim, hoje a gente é bem amiga. Poxa, Kel, me surpreende você revelar, né, que tem ciúme, que era uma pessoa ciumenta e conseguir administrar essa relação. Eu imagino as pessoas que estão assistindo agora, né, a gente nesse momento e pensando, meu Deus, eu acho que eu não iria conseguir, né, dar conta. E você ter essa percepção de que o que você precisar de conversar teria que ser com o Bruno e não tirar satisfação diretamente com ela, né? Eu acho que isso contribui muito para a relação ficar mais equilibrada e mais saudável, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas iriam tirar satisfação com a namorada ou o namorado em vez de falar com o marido. E eu acho que isso que tem facilitado esse diálogo
entre vocês, né? Sim, Ai, minha gente, sim. que conversa boa. Pode É que falar, elas, Diego. como é que elas têm intimidade, fica mais fácil, né? Agora que a gente tem mais intimidade, agora eu já chego, eu falo pra ela algumas coisas, Uhum, tipo, se eu não gosto de algo, coisa simples que acontece, sabe? É tipo, ai, deixou uma toalha num lugar que não era pra deixar, porque a gente sempre tem esses detalhes que a gente que incomoda a gente, né? E entendi. agora eu ainda falo, gatinha, será que da próxima vez dá pra pendurar a toalha em tal lugar? Tipo, mas eu falo de um jeito, né, Ameno. delicado, eu não. É, Ah, mas é né? coisa do dia a dia. São coisas do dia a dia, e tipo, ela super entende. É que, Entendi. na verdade, esse relacionamento que a gente vive é algo que todos nós queríamos, todos nós gostamos um do outro, só que sempre foi uma coisa nova pra gente também. E como toda coisa nova, a gente aprende a lidar com as coisas, a gente tem que ir aprendendo como fazer dar certo. E foi um processo até desenvolver isso, né? E pra gente vem dando muito certo até hoje. Ô, Então, Diego, agora com amadurecimento, com mais intimidade, fica mais fácil de lidar. Mas no início é mais era complicado difícil. mesmo. Deixa eu te perguntar, Diego, vocês se sentem como parte dessa relação? Porque a pergunta, por exemplo, já existia Bruno e Kel casados. E aí chegou você, depois chegou Jennifer. Você se sente como um integrante também principal dessa relação? Ou você se sente como um coadjuvante, vamos assim dizer? Qual é o sentimento de pertencimento que você tem na sua cabeça? Ah, eles são casados e eu estou para agregar. Ou não, eu tenho o mesmo grau de importância que um tem para o outro. Como é que funciona assim na sua cabeça? Eu fiquei com essa curiosidade. Então, quando eu cheguei, o casal já estava formado, os filhos já tinham filhos, a família completa já estava formada. E quando eu cheguei, foi um pouco difícil identificar o meu lugar dentro da família. Mas graças ao Bruno e à Kel, eles me deram um lugar, um patamar igual ao dele. Eu me Entendi. vejo como um integrante, um lugar importante na família também, tanto quanto o Bruno quanto a Kel. Entendi. E a sua família? Para a minha família, O que é que então, pensa? Ah, você poderia estar casando, tendo filhos. O que é que eles falam? Eles opinam ou não? então, eles sabiam que eu não ia ter um relacionamento comum, né? Já sabiam que eu sempre fui o mais saidinho da minha família, né? Eu tive algumas namoradas, quis ter filho, quis formar família, né? E não encontrei uma pessoa certa que conseguisse e quisesse construir isso comigo. Então, o tempo foi passando e eu fui ficando, e, tipo, e a minha família já me conhecendo, sabia que eu não ia me inteirar num relacionamento normal. E depois, quando eles ficaram sabendo que eu estava namorando uma mulher casada, tipo, não foi uma surpresa tão grande, né? E, tipo, eles falaram, tem as opiniões deles, tiveram as mesmas que a maioria das pessoas tem, sabe? Ah, como é que funciona, como é que fica lá, tarará, tarará. E então, e não foi nenhuma surpresa, e eles respeitam, lidam muito bem com isso, e Aceitam. não tem problema nenhum, na verdade. Ô, gente, olha, nosso bate-papo tá muito bom, mas nosso tempo é bem curtinho. Eu queria agradecer demais, demais, assim. Foi uma grata surpresa conversar com vocês. A gente que está aqui do outro lado, a gente não imagina, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar, né, do outro lado. Geralmente os convidados estão aqui no estúdio e antes da gente começar o programa, a gente sempre bate aquela conversa de bastidor, entende um pouquinho mais. E no nosso caso, pela nossa distância aí geográfica, vocês em Florianópolis, eu aqui, né? Então a gente teve que falar por meio de uma tela, mas nem por isso nossa conversa foi fria, foi seca, pelo contrário. Senti aí muita interação de vocês, muito amor pela parte de vocês, senti muita verdade nessa família, nos meninos aí, muito alegres também, conversando, se divertindo, né? Eu tenho a impressão que no fundo, meio que todo mundo se diverte
com essa história, com a história que vocês estão construindo. Então, acaba sendo algo muito leve, né? Então, eu queria agradecer do fundo do coração e queria também que, se vocês puderem, pode escolher um aí para falar, ou Bruno, ou Kel, Diego, ou os três. Qual é o conselho que vocês dariam para os casais, por exemplo, que tem essa pulguinha atrás da orelha, como o Bruno teve um dia, de pensar em acrescentar, né, mais um alguém no relacionamento? Qual seria o conselho, Bruno? Conta para mim. Olha, Ó, o conselheiro amoroso, a Bruno, verdade, agora. eu acho que assim, ó, o nosso relacionamento funciona porque a gente conversa bastante, sabe? Eu e a Kial, principalmente, nós sempre conversamos muito, a gente nunca, por exemplo, sempre que a gente tinha uma desavença, qualquer coisa no nosso relacionamento, a gente não dormia brigado, a gente nunca dormiu brigado um com o outro, nunca dormiu com mágoa, qualquer coisa assim um do outro. Então a gente sempre conversou muito, a gente sempre resolveu os nossos problemas é, o mais rápido possível, sabe? E é isso que eu acho que fortalece o nosso relacionamento. E é assim que é com os outros também. E eu sou assim com a Jennifer hoje, eu sou assim com a Kel, e então a gente sempre resolve as coisas conversando, tá? Ótimo conselho, né, A gente Bruno? sempre e querendo ou não, a gente sempre, um ou outro, sempre tem que ceder em alguma coisa, né? Senão não funciona. Se os dois bater o pé e os dois forem, como que eu posso dizer? Os dois quiserem bater de frente um com o outro e não abrir mão, aí não vai dar certo, realmente, não tem como. Mas que depois eu tenha que mostrar para ele. Às vezes eu abro mão e espero o momento certo de mostrar para ele que, poxa, ele não estava certo. Ele estava errado, mas eu espero o momento certo. Porque não vai adiantar ficar ali batendo, sabe, na tecla de que ele estava errado. Não vai adiantar, porque ele não vai abrir mão, ninguém vai ceder, a gente vai ficar brigando. Então eu falo, não, tudo bem, você tá certo. Mas depois eu vou lá e mostro pra ele, viu? Lembra aquela vez? Então, era aquilo. Mulher sendo mulher. só eu queria dizer também, porque tem muita gente que vem na rede social e fala muito da nossa relação e tal. A gente, como a gente falou, como a gente contou na história, a gente vem do swing. E tem muita gente que está no submundo do swing. E são advogados, são médicos, são pessoas comuns que fazem isso no civil. E, tipo, não acreditam quando ficam impactados quando vem um relacionamento aberto como o nosso, assumido como o nosso. A gente está aí para mostrar para as pessoas como funcionaria. A gente tem um modelo que funciona para nós, tem outras pessoas que talvez tenham outros modelos, né? E a gente gosta de falar sobre isso abertamente para mostrar que é possível. Claro, a gente lida muito com as críticas, tem muita coisa em cima, mas a gente está unido, a gente se apoia um no outro e nada do que vem para criticar a gente de uma maneira ruim que afeta a gente. Que lindo, minha gente. Adorei conversar com vocês. Muito obrigada por terem aceitado Obrigado conversar, a os você. meninos também. Aqui eu amei, né? Que o amor de vocês, que o respeito, que a base que eu percebo aí da relação de vocês é o respeito, né? Um pelo sentimento do outro, um pelo que o outro quer. E assim vocês vão construindo essa relação, essa família. Então, parabéns, muito obrigada. Vocês aí de casa, e aí, o que é que acharam do poliamor? Tinha muito mais história aqui para a gente contar, muito mais perguntas para a gente fazer, né? Mas aí teria que ser a noite inteira aqui, mais outros vários programas. Mas eu não posso deixar de perguntar, gente, as redes sociais de vocês. Se tiver uma só da família, vocês falam, mas se tiver de cada um, para quem tiver assim com mais curiosidade, feito eu ainda estou, né? Possa acompanhá-los nas redes, tirar as dúvidas, perguntar. Pelo que eu vi, eles respondem tudo que vocês quiserem. Então, tem algum Instagram, gente, de vocês? Tem. Tem a família Mastetari. É arroba família? a família Mastetari. Com dois T.
Olha, @família Macetari, como o Kel falou aí, com os 2 T's. Vão lá, acessem para matar o restinho da curiosidade que ficou aí, né? Olha, um beijo para vocês, um ótimo finzinho de sexta-feira. Obrigada. Beijo para vocês também. E vocês já sabem, Beijo. próxima sexta a gente se encontra aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal, viu? Beijo, minha gente. Até lá.